Tem alguns nomes na história que todo mundo conhece, né? E Judas Iscariotes é com certeza um deles. Mas a história por trás desse nome é bem mais complicada do que parece. Então hoje a gente vai mergulhar fundo para entender melhor essa figura tão famosa. Olha, por mais de 2000 anos, esse nome virou praticamente um sinônimo de traição. Quando a gente quer falar da maior quebra de confiança possível, qual nome vem à cabeça? Judas. E é essa pergunta que vai guiar a gente aqui. Porque para além do símbolo, para além do mito, existiu um homem. E a gente vai tentar entender as várias camadas que formam essa história toda. Para começar, vamos pensar em como Judas é visto hoje. Ele não é só mais um personagem da história, não. Ele se tornou o modelo, sabe, o arquétipo do traidor. A história dele, que foi contada e recontada tantas vezes, acabou moldando a nossa ideia do que é trair. O beijo, o dinheiro, a confiança quebrada, tudo isso virou meio que o roteiro básico da deslealdade. Mas olha que interessante. Para a gente entender o tamanho da traição, a gente precisa primeiro entender o tamanho da confiança que foi quebrada. Antes de tudo isso, a imagem de Judas era completamente diferente. Ele não era um inimigo, muito pelo contrário. Pensa só, o nível de confiança que tinham nele era enorme. Judas era um dos 12 apóstolos. O cara que cuidava do dinheiro do grupo, o tesoureiro, ele estava lá, presente nos momentos mais importantes, bem no centro de tudo. E é exatamente essa proximidade que faz a traição ser algo tão devastador. Então, a gente chega no evento que selou o destino e o nome dele para sempre. O ato que simplesmente apagou todo o resto da vida dele. 30. 30 moedas de prata. Esse número se tornou um símbolo muito poderoso. Nem importa tanto o valor exato que isso tinha na época. O que ficou marcado na história foi o preço da traição. E aqui a coisa fica ainda mais pesada. A traição não foi um ataque de longe, sabe? Foi um beijo, um gesto de amizade, de intimidade, que foi usado justamente para identificar Jesus para os seus inimigos. É essa intimidade que torna a ferida tão profunda. Certo, a gente sabe o que ele fez, mas a pergunta que vale ouro, a que intriga todo mundo há séculos, é: por quê? Qual foi o motivo? A resposta mais fácil, mais óbvia, é a ganância. 30 moedas de prata. Mas será que foi só isso mesmo? Muita gente acredita que a motivação real é bem mais complexa. Bom, existem basicamente duas grandes teorias. De um lado, a ganância pura e simples. É o que o Evangelho de João sugere, pintando ele como um vilão corrupto. Mas, do outro lado, tem a teoria de uma profunda desilusão política. A ideia aqui é que Judas esperava um líder revolucionário, um guerreiro, e ficou frustrado com um Messias focado no espiritual. Nesse cenário, ele se torna uma figura muito mais trágica. E tem ainda uma terceira possibilidade, uma visão mais teológica. E se Judas não tivesse escolha? Essa teoria diz que ele era uma peça necessária nesse quebra-cabeça divino. Pensa bem, sem o traidor, não teria a crucificação. Essa ideia muda tudo, porque se ele era só um peão num jogo maior, ele pode ser considerado culpado? Isso nos faz questionar os limites entre o que é escolha e o que é destino. Independente do motivo, né? As consequências do que Judas fez foram gigantescas. Tanto para ele, pessoalmente, quanto para a forma como o nome dele ecoaria pela história. O mistério continua até na morte dele. A gente tem dois relatos bem diferentes na Bíblia sobre como ele morreu. Em Mateus, ele se enche de remorso e se enforca. Já no livro de Atos, a história é que ele comprou um campo com dinheiro e sofreu uma morte horrível. Qual das duas é verdade? Pois é, a história não dá uma resposta clara. E com o tempo, o nome dele se descolou da pessoa. Lá no começo, ele era aquele que o traiu. Depois, na Idade Média, ele virou a própria cara do mal. E hoje? Hoje, a palavra Judas é simplesmente um xingamento, um sinônimo para traidor em várias línguas. E assim, a gente volta para a nossa pergunta principal. Afinal, quem foi Judas? Um vilão movido por ganância? Uma vítima das próprias expectativas? Ou só uma peça involuntária num plano muito maior? A história não entrega uma resposta fácil. E talvez essa seja a grande lição. As coisas raramente são preto no branco, né? A linha entre escolha, destino e motivação pode ser muito, mas muito complicada.